E aí galera, beleza? Sou o Danilo, vim aqui compartilhar com vocês minha história e que pode servir para várias pessoas também, né? Que têm dúvidas com muita coisa, com quem é ela mesma, sobre quem é ela mesma, sobre o que ela tá fazendo aqui, o que é que importa, o que é que tem que fazer, esse mundo já vai acabar mesmo, se não tem mais jeito, é para perder esperança. Então eu pensava dessa forma também, toda hora de notícia ruim, tudo tava acontecendo, tava, porra, vai acabar mesmo esse negócio, vou botar pra mesmo e não quero saber nada não, porque vai acabar. E fui vivendo muito tempo assim, até perceber que não ia acabar não, que tá continuando, que vai continuar ainda. O Carpe Diem estava de forma errada. E aí até depois fui entender que Carpe Diem é curtir o dia, mas sem fazer besteira consigo mesmo, né? Nem com os outros. Mas ainda bem que deu tempo de eu aprender o correto. E esse é mais um vídeo sobre Deus, onde eu quero falar com vocês, quero comentar com vocês sobre como ele é importante na minha vida. Como mesmo eu sendo teimoso pra cacete, orgulhoso demais, que o quanto poderoso ele é e o quão paciente que ele é para me esperar, para saber que eu sou um filho dele e que sou uma ovelha a ser resgatada, que eu era uma ovelha a ser resgatada. Ele esperou até o último momento de eu pedir, pelo amor de Deus, pai, eu não aguento mais essa vida, me ajude, só o Senhor pode me ajudar. E com isso ele apareceu e comecei a estranhar, comecei a não acreditar que era possível, que era daquela forma mesmo. Conheci através de uma ex-namorada que eu tive, que ela me falava as coisas sobre amor incondicional, sobre como é que funciona o amor, como é que é de verdade. E eu ficava, não é possível isso não é assim não. Mas como eu estava disposto a entender e fazer diferente de tudo que eu fiz a minha vida inteira, eu fui escutando, né, atentamente. E não dei certo com essa ex-namorada, pensamentos diferentes, e acabou que acabou não dando certo. Mas a busca por Deus e pelo conhecimento continuou muito forte em mim. Então tem muito tempo que eu estudo sobre autoconhecimento, eu estudo sobre autodesenvolvimento, sobre espiritualidade, sobre espiritismo, que eu percebi que é muito interessante essa doutrina que mexe com ciência, religião e filosofia ao mesmo tempo, ciência, espiritualidade e religião ao mesmo tempo. E é fantástico, achei fantástico como primeira vez que eu entrei numa casa espírita, o carinha lá que eu esqueci o nome, dirigente eu acho, veio falando que Voltaire, sobre Sócrates, Platão, eu falei, pô, esse lugar é legal, esse lugar é legal. E aí fui escutando, fui entendendo e fui pesquisando, assisti a série The Chosen, eu chorava pra caramba, assisti o filme de Divaldo Franco, assisti Chico Xavier, do Zero e Vó. Comecei a estudar sobre a consciência, sobre quem somos nós, o que é que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui. E cada vez eu fico mais feliz, mais alegre em saber que eu sou importante, que cada ser humano, cada um dos 8 bilhões é muito importante para o plano de Deus e que é muito importante para o planeta. E que todo mundo está aqui para evoluir. Então, principalmente orgulho, vaidade e ego, que é de onde sai todo o mal da humanidade. E a gente acha que não tem as coisas, mas tudo é feito por um motivo, por uma situação. E Deus, com todo o poder que ele tem, todo o poder gigantesco que ele tem, mesmo assim ele consegue ser tão sutil, a ponto de as pessoas poderem acreditar se ele existe, poderem duvidar, na verdade, se ele existe ou não. Tem tanto ateu no mundo e Deus não está nem aí. Ele é Deus, ele não precisa estar se provando para ninguém. E mesma coisa de Jesus. Veio aqui, podia ter acabado com tudo de um estalar de dedos, mas ele veio mostrar que mesmo com todo poder, não interessa nada se você não tem humildade, se você não tem amor pelo seu próximo. Que seu próximo é seu irmão, é um pedacinho de Deus também, logo ele faz parte de você também, qualquer um que seja. Então
a capacidade de a gente escutar ativamente o próximo, cuidar do próximo, saber que a gente está fazendo bem. A Lúcia Helena Galvão, ela comentou que quando você decide começar a fazer o bem, ainda vem muita voz na cabeça para dizer, você está fazendo bem porque você quer se sentir bem, né? Você não está fazendo de forma altruísta, você está fazendo bem porque você quer ficar com o ego inflado, né? E isso vai acontecer, mas não interessa, continue fazendo bem. E isso acontece bastante comigo também. Porque é melhor você, com essa voz na cabeça, fazer o bem a alguém, ou com essa voz na cabeça você desistir de fazer o bem a alguém. O que é interessante? Então, isso está ligado justamente à capacidade da gente se julgar e de julgar o próximo. Conforme eu fui estudando sobre isso, todas as leis de Deus, tudo que Deus ensina é para a gente se proteger da gente mesmo. Não tem nada de castigo dele, porque se não faça isso não, senão vai para o inferno. Não tem isso, não tem isso. É simplesmente, não faça isso, senão você vai se lascar você mesmo, velho. Então cuide de você, se ame a tal ponto de você conseguir amar o próximo, de tão transbordante de amor que você tá. Isso é fantástico. Então, cada vez que eu converso com alguém, eu entendo alguém, eu procuro entender o máximo, procuro perguntar, procuro escutar ativamente, procuro não julgar. E conforme isso vai acontecendo, eu mesmo vou deixando de me julgar. Eu mesmo vou sabendo que eu sou imperfeito e que eu erro muito. E que não é para eu ficar me cobrando tanto uma perfeição que ainda não é a hora de chegar a essa perfeição. E vai ter muitas vidas ainda para eu ser um ser puro. Assim como todos na Terra. Não sou o único nesse caminho da perfeição. Todos estão. Então, conforme eu fui me julgando menos, eu fui me criticando menos, conforme eu fui me entendendo mais, sabendo quem eu sou, sabendo meu papel aqui, fui entendendo que tudo tem um motivo e tudo me levou a estar aqui hoje. E que Deus sabe de todas as coisas, não tem para onde correr. Ele sabe e ele tem paciência, coisa que eu não tive por muito tempo. Mas estou aprendendo, a gente aprende, né? E é muito interessante saber o quanto que a gente pode contar com ele. Saber que a gente fazendo nossa parte, faça a sua parte, eu lhe ajudarei. Na verdade, é a gente dando um passo de confiança para nós mesmos. Gravar esse vídeo aqui está sendo um desafio enorme para mim. Porque eu acho que eu não sei o suficiente, acho que eu não tenho conteúdo suficiente, acho que minha experiência não é suficiente para poder ser passada. Então, mais julgamento interno. Então, estou tentando vencer isso. Já tentei gravar 4 vezes já. Deu problema nas 4. Essa é a 5ª vez que estou tentando gravar. E para você ver quanto que a resistência, a Lúcia Helena Galvão também fala sobre isso, quanto a resistência existe quando você está disposto a crescer. E eu quero muito crescer como ser humano. Tenho como exemplo o próprio Jesus, a minha referência máxima de vida, de saber que fomos feitos para ser Cristos, todos nós temos a centelha divina dentro da gente, que arde e que ela busca sair o tempo todo, a gente que prende ela com nossas máscaras, com nosso ego, com nossa individualidade. E que a gente tem que fazer nossa parte, independente do que está acontecendo ao nosso redor. A gente não tem controle das coisas, a gente só tem controle sobre a gente mesmo. E eu entendo o livre-arbítrio sendo o controle que a gente tem diante das situações, tanto internas quanto externas. Essa é a única coisa que a gente controla nesse mundo, nesse universo. Isso na minha opinião, claro. Então, alguém te irrita, alguém te xinga, alguém te ofende, alguém faz alguma coisa, aí entra seu livre-arbítrio de saber o que fazer com aquilo. Ou você mesmo tenta se sabotar, você mesmo fala contra você mesmo bota pensamento ruim em você. Como você vai reagir a esses pensamentos também? E tudo isso é para mim o livre-arbítrio. Então, estou sentindo uma preguiça, não queria fazer o vídeo, enrolei, estou fazendo vídeo até de noite, sem muita luz. Mas eu venci, eu me venci. Assim como Jesus disse, eu venci o mundo. O que interessa é você vencer a si mesmo. O mundo, ele se rende a teus pés quando você consegue se vencer. E vim filmar, vim aparecer, vim falar sobre Deus.
vir falar o quanto ele é importante na minha vida, o quanto ele é importante na vida de todos. Basta a gente aceitar, entender, aceitar as coisas como elas são, que tudo está no tempo de Deus, tudo está do jeito certo, tudo já está certo, tudo está perfeito, tudo é perfeito. Nós somos perfeitos, nas nossas imperfeições inclusive. E que fazer o bem não é só dar dinheiro, não é só fazer caridade, levar um prato de comida para alguém. É muito mais que isso. A maior caridade que tem é a gente ter paciência com o próximo. Paciência com quem pensa diferente, com quem fala diferente, com quem é diferente. Se não fosse para ter tanta diferença no mundo, não teria tanta diferença no mundo. De religião, de pessoa, de sexo, de gênero, de um monte de coisa, de etnias. Senão seria todo mundo da mesma forma se fosse para ser. Mas não é. Essa é a pergunta que eu me faço. Mas se não é para ser diferente, o que é que Deus quer ensinar com isso? Para mim fica claro que é você amar a diferença, você escutar a diferença e você conviver com ela, sem nenhum tipo de julgamento. E aí, claro que é a jornada da nossa vida, né? E da gente ir se limpando dos nossos próprios pecados, digamos assim, que de acordo com o Espiritismo é o ego, a vaidade e o orgulho, que nos impedem de muita coisa, de crescer como ser humano e atingir nossa verdadeira potência. Então, para esse primeiro vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem comentários caso vocês tenham alguma dúvida. Estou aqui para conversar com vocês, que é um espaço que eu consigo conversar comigo mesmo, deixar meu cérebro backupeado. E estamos aqui para crescer. A gente está aqui para crescer e evoluir.